Fux suspende julgamento do 8 de janeiro após defesa relatar cegueira de manifestante. Luiz Fux pediu vista e suspendeu 4 manifestantes a 14 anos de prisão por participação nos protestos. Foi quando a defesa do empresário Lucimário Gouveia informou que ele perdeu a visão do olho esquerdo na prisão e corre risco de cegueira total. Fux tem até 90 dias para se manifestar sobre os casos. E manifestantes incluem empresários de 59 anos, pai de 2 crianças e mulher autônoma que se refugiou no Senado para fugir das bombas. As defesas alegam que os réus foram para manifestação pacífica e acabaram presos no interior dos prédios durante o tumulto. Bom, eu começo esse nosso programa com você, Fabi. Essa não é a primeira vez, né, que Luiz Fux discorda aí da dosimetria das penas também. Pois é, Rose, eu estou sempre apostando na genuidade e na autenticidade do Fux. Né? Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas eu não acho inteligente, na situação que nós estamos, sairmos dizendo mal de todos os ministros e não apostar pelo menos em um. Né, ainda mais na primeira turma. Então, desde outras ações ali, eu sempre fico de olho no Fux, porque eu acho que ele pode surpreender positivamente. Não, gente, que ele deva alguma coisa, mas é porque eu, Fabiana, tenho um apego pelo devido processo legal e pelo que somos, né, legalistas. Então, eu sempre me importo e acho que, até o momento, ele é o mais coerente de todos. Ele suspendeu ao processo de 4 manifestantes, mas de 4 manifestantes em que o erro ali é grotesco, né? Que realmente vai configurar mais tarde ações de indenização por configurar abuso de autoridade, entre outros, né, a serem apurados. Mas a gente sabe que realmente a dosimetria, ele não concorda porque simplesmente ele não acha, primeiro ele considera a questão do bis in idem, que a gente sempre aponta, ele faz essa pontuação. E depois que o Fux sempre também considera que o crime ali foi de dano ao patrimônio, né? Ele não considera, ele não enquadra. Então, não é só uma diferença da dosimetria, é também uma diferença das razões ali, né? Do que ele acredita. Também ele tem uma grande divergência, isso ele fala em todos os julgamentos, e eu fico apostando para ele falar, e ele continua falando que era ao menos o plenário para julgar do Supremo, né? Todos esses casos. Então, é importantíssimo quando a gente tem essas divergências do Fux, né, que como eu expliquei é mais do que divergências, mas que aponta, talvez aí, até para um resultado já do que pode vir dos Estados Unidos, que a gente sabe que atingiu uma coisinha chamada ego, que os ministros também têm, ou melhor, acho que ninguém tem o ego tão grande quanto eles. Né? Então, o ministro Gilmar Mendes não está no Brasil, ou melhor, se está no Brasil, está palestrando, porque eu vi uma palestra dele de hoje, e nós também temos aí, né, aquela batata quente, um jogando para o outro, ninguém mais quer ficar com esse negócio na mão. Veja que nesse próprio processo aqui do Eduardo Bolsonaro, o ministro Barroso, ele não fez nem por prevenção, ele jogou na mão do Moraes e falou, a bola é tua. Né? Então, não foi nem por prevento, que agora a mídia está falando, é um juiz prevento, mas a fundamentação não foi essa. Muito interessante a gente acompanhar. Então, jogou a bola e falou, vai que é tua. Eu vou passar essa pergunta agora para o senador, porque a gente está falando de uma Suprema Corte, né, senador? E o que todos anseiam aí é uma ação maior, que nós sabemos que os únicos que podem aí bater de frente com essas arbitrariedades do Senado, do Judiciário, é o Senado, né? E eu pergunto para o senhor, como que vocês veem agora essa posição do Davi Alcolumbre, né, que só fica viajando. Como que o Senado está se articulando? E você vê também nessa ação do Fux um fôlego para a direita? Bom, primeiro eu quero repetir que quando boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal afirmam categoricamente que houve uma tentativa violenta da abolição do Estado de Direito Democrático, uma tentativa de golpe de Estado, para mim isso é a maior fake news de todas, porque não houve nenhuma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então, isso é a maior fake news de todas que podem ser mencionadas. Na verdade, nós estamos respirando por aparelho. Qualquer possibilidade de uma divergência dentro do Supremo Tribunal Federal já nos encanta, já nos alegra, já nos dá um pouco de esperança.
principalmente porque na argumentação do ministro Luiz Fux, ele não só baseia a fala dele no exagero de uma pena a alguém que cometeu um crime, se cometeu, um crime muito menor de depredação de um patrimônio público, se cometeu. E, portanto, na linha de argumentação dele, qual é a conclusão? A conclusão é que não houve golpe de Estado. Então, dizendo claramente ou não, mas a minha interpretação na fala dele é essa. Com relação ao que o Congresso pode fazer. Veja, nesse momento, se fosse para fazer uma campanha pressionando o Congresso, eu diria que a coisa mais importante seria a Câmara Federal votar o fim do foro privilegiado, que nós votamos e acabamos com o foro privilegiado na votação do Senado. Por quê? Porque a pressão que o Supremo exerce, e não é uma pressão velada, a mídia dá conta disso toda hora, sobre deputados federais e senadores, é porque, com o foro privilegiado, muitos já têm processo no Supremo e muitos eles podem abrir. Olha o caso do Kassab. O ministro Supremo, que tinha mandado baixar o processo, mandou subir de novo, sem sequer se dar o trabalho de verificar que naquele caso que o Kassab respondia, já havia transitado e julgado. Então, eles levam para o Supremo aquilo que eles bem entendem. Ora, se nós acabássemos na Câmara o que fizemos no Senado, essa pressão sobre o parlamentar diminuiria drasticamente. O Senado da República é um órgão que ninguém faz tudo o que quer. Então, por exemplo, o senador Davi Alcolumbre, a meu entender, ele não ia querer anunciar que vai ler a instalação da CPMI da roubalheira no INSS, nos consignados e nos descontos não autorizados. Mas já adiantou que vai ter que fazer isso no começo desse mês que entra. Então, quer dizer, nós não temos hoje votos, ainda mais com o foro privilegiado, onde senadores e deputados, se tiverem processo ou se criarem algum processo, é o Supremo Tribunal Federal que o julga. Portanto, para mim, a maior coisa que o Congresso poderia fazer é especificamente a Câmara votar e acabar com o foro privilegiado. Mas ninguém faz tudo o que quer, e o Davi Alcolumbre tem que dar um passo atrás. Até porque tanto o Davi quanto o Hugo Mota trabalham com a perspectiva de poderem disputar de novo o mesmo cargo. E ambos sabem que, se já não foi tão fácil dessa vez, com o resultado das eleições do ano que vem, tudo indica que nós aumentaremos muito a bancada da direita no Congresso Nacional. Portanto, quanto mais tempo passa, mais eles começam a enxergar, não a eleição que passou, mas a que virá, onde o Hugo Mota quer ser reeleito federal para tentar ser presidente de novo, e o Davi Alcolumbre vai tentar, sem precisar disputar uma eleição no Amapá, ser reeleito em janeiro do ano que vem. Então, eles têm que ceder alguma coisa, a pressão da opinião pública e a pressão dos parlamentares. Exatamente, a pressão da opinião pública é super importante, não é, senador? Bom, vamos aqui para o segundo assunto. Lula oferece dar um exemplo? Pode. Veja, o Congresso que tomou posse com o Collor de Mello, se naquele momento alguém dissesse que aquele Congresso caçaria Collor, ninguém acreditaria. O Congresso que assumiu com a Dilma Rousseff no segundo mandato, a mesma coisa. E veja que o PT, diferentemente do Collor de Mello, ele se enraizou em sindicatos, associações, instrumentalizou órgãos, universidades, e, na verdade, aquele Congresso conseguiu impeachment a Dilma, um Congresso que no começo do mandato ninguém diria isso. Então tudo é possível, e depende muito da opinião pública brasileira. Eu não tenho dúvida que a pressão do Congresso, dos senadores é menos importante. A pressão na rua, pelo escândalo da roubalheira com os senhores e senhoras do INSS, é o que mais está pesando para ele ler a abertura da CPMI. Ok, vamos para o segundo assunto. Lula oferece celular de Janja para presidentes estrangeiros contatá-lo. Lula afirmou que presidentes estrangeiros agora podem ligar para ele no celular da Janja para falar assim com mais agilidade. A declaração, em tom de brincadeira, ocorreu durante um evento com o presidente de Angola, João Lourenço, no Palácio do Planalto. O petista criticou a burocracia na comunicação entre governos, alegando que uma conversa de 3 minutos demora 15 dias pelo protocolo diplomático. Lula explicou que não tem celular e, por isso, ofereceria contatos de assessores ou da primeira-dama. Sepúlveda, a solução de Lula aí de usar o celular da Janja em contatos diplomáticos levanta preocupações sobre segurança, protocolo.
Como isso afeta a seriedade da diplomacia brasileira? Olha, eu vou começar por fazer uma saudação especial aqui ao senador, que eu não saudei no início, e dizer que eu acompanho sempre as coisas que ele faz, a movimentação que ele faz, e uma das coisas que eu admiro no senador é a postura pública, ou seja, ele sempre está dando a cara em situações que não são muito, digamos assim, convenientes para quem só pensa em interesses políticos. Então, Muito obrigado. Uma saudação especial para ele. Bom, eu vou aqui fazer uma consideração que é o seguinte: eu acho gravíssimo isso do celular. Por quê? Todos os chefes de Estado, todos os primeiros-ministros têm os seus celulares e são contactados, e fazem comunicações entre eles. Isso é público e notório. Por que o Lula não faz isso? Não se esqueça que aquele famoso telefonema da Dilma armando uma coisa ilegal que ela ia fazer, que era nomear o Lula durante a Lava Jato, para que ele escapasse à Lava Jato, isso foi feito no telefone de um servidor, exatamente para não ficar registrado que era o telefone da presidente. Então, isso que parece... Porque o Lula, ele é o maior demagogo e mentiroso que apareceu nesse país. Então, ele sempre apresenta as coisas, não, é porque é muito burocrático e tal. Desculpe, isso costuma ser usado em organizações criminosas, não em governos. Depois o seguinte, quem é a Janja nessa situação toda? Ela não é nada. Ela é primeira-dama, mas ela não é nada. E por que é que ela é que vai atender os telefonemas? Por que é para o telefone dela? Aliás, foi muito interessante que Lula anunciasse essa medida junto ao presidente de um dos países mais corruptos do mundo, que é Angola. Que nós sabemos muito bem, e eu como português sei muito bem, o que é a máquina de corrupção de Angola. Então é muito curioso que esse anúncio tão estranho seja feito junto ao presidente de Angola. Eu não posso achar isso normal, e acho que ninguém pode achar isso normal, e isso até devia ser objeto de alguma ação de parlamentares. Fabi, obrigada, Sepúlveda. Fabi, é muita coragem, né? Passar o celular da Janja. O que você acha aí? Eu não sei se é muita coragem ou realmente está mostrando o que sempre foi, né? Imaturo, irresponsável, imaturo com a idade que tem, tá, gente? Irresponsável, sempre colocando, como disse aqui o seu Sepúlveda, o tom do deboche, o tom do menosprezo, né? O tom de quem não acata, nem ataca ordens, nem é subordinado a alguma coisa, ou seja, tá ali, né? Bem claro, as condições em que Lula, ele pensa que ele governa, né? Como todo bom ou péssimo governante da América Latina com traços muito claros, né? Acha que pode fazer isso com o poder e acha que um presidente da República pode não ter um telefone, gente, no tempo atual. Vamos lembrá-lo que nós estamos em 2025, né? Até uma criança de 5 anos tem um telefone e ele se dá o luxo de dizer, né, todas as letras que ele não tem telefone e quem atende é a Janja. Queria saber quem é que votou na Janja. A Janja estava ali nos quadros do TSE, ela fazia parte, né, de alguma eleição, porque, né, não se pode dar poder. E uma coisa que fica bem claro, e por isso eu torço, pego minha pipoca e espero realmente que briguem, né, é verdade, então, que muitos petistas ou esquerdistas dizem que não conseguem ter acesso ao Lula. Por que será, né? Porque Janja está ali de realmente uma cuidadora de idoso, né? Não deixa, não passa, e ele acha bom. É muito conveniente para ele se safar desse jeito e se colocar atrás de uma mulher não eleita. Isso é verdade. E vou aproveitar a presença do senador aqui para ele comentar a próxima pergunta, a próxima notícia, porque logo ele já terá de se ausentar aqui. Lula voltou a defender a regulação das redes sociais, alegando que, aspas, não é possível que tudo tenha controle, menos empresas de aplicativo, fecha aspas.
O governo definiu em reunião com 9 ministérios que a ANDP, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, será xerife das plataformas com poder de multar e até bloquear as redes. A proposta substitui o PL das fake news e transforma a ANDP em agência digital com poderes além da proteção de dados especiais. Mas olha só, reparem, né? Depois que o ministro das Comunicações entrou aí, ministro da nova eleição de Lula chegou, eles estão mudando agora o nome de PL das fake news, porque já ficou bem devastado, né? Ninguém já ficou bem batido, como que o cidadão não quer isso. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque os ministros divergiram sobre o alcance dos poderes, com Lewandowski defendendo medidas administrativas mais rígidas ainda. O projeto foi impulsionado pela polêmica de Janja, que acusou o TikTok de favorecer a direita durante um jantar com Xi Jinping. O texto evita mencionar a palavra desinformação. Olha a pegadinha. Mas estabelece dever de prevenção contra conteúdos considerados ilícitos pelo governo. Eu faço a pergunta agora para o senador Márcio Bittar. Com a tramitação aí acelerada e implicações democráticas há na centralização da regulação digital pelo governo? Bom, esse assunto mostra, talvez como nenhum outro, o caráter da esquerda, o cerne. Porque se tem alguém que não consegue conviver com opinião contrária, com a livre manifestação, com a imprensa livre, que são pilares da democracia, com a transparência, é essa turma. Não é de agora que eles tentam controlar toda a comunicação, e agora, nos últimos tempos, muito mais focado nas mídias sociais, até pela importância que ela ganhou. Ela quebrou o monopólio da mídia, vamos dizer, da tradicional mídia, né, que tem uma relação com o Estado brasileiro muito forte. As mídias sociais quebraram esse monopólio. Nada muito importante acontece que vai ficar escondido, porque não tem como. Então, eles têm ódio das mídias sociais, porque é ali que eles não têm como controlar. E aí tentam todo tipo de coisa para fazer censura prévia. Porque, veja, quando você burla o fato de que se eu for ofendido, eu tenho o direito de recorrer, de entrar com uma ação, mas a justiça é que vai julgar se eu tenho direito ou não, se isso está correto ou não, isso é um filtro. Isso é uma decisão que eu vou ter que provocar, vai ter que passar pela justiça. Ora, se isso é frouxo no Brasil, se as penalidades são muito pequenas, que aumentemos, mas dar ao governo a capacidade de criar um órgão estatal de fiscalização da opinião e ter o poder de fazer censura prévia, você derruba um perfil, você não está censurando apenas, o que já é gravíssimo, a opinião da pessoa daquele dia, tu está censurando ela para o futuro. O que mais me espanta às vezes a gente tem que perseverar, mas nós temos 9 eleições para presidente da República. Esses caras estão no 7º mandato, porque o atual, o Lula, que não tem pudor, não tem decoro nenhum. Aliás, quando nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal dando opinião sobre tudo, em tudo quanto é lugar, inclusive antecipando sentença, antecipando juízo de valor de causas que eles estão julgando agora. Quer dizer, nós estamos na era do tudo vale. Para eles não tem limite para nada. Aliás, o Lula nunca teve. O Lula, esse que diz que ligue para Janja, é o mesmo que diz que ia resolver o problema da guerra da Ucrânia tomando uma cervejinha, e se na primeira não desse conta, tomava a segunda, a terceira, e etc. E o que me espanta é que ele está no 5º mandato, porque na verdade ele elegeu e reelegeu 2 vezes a Dilma, que era um poste dele, somado a 2 governos do Fernando Henrique Cardoso também de viés de esquerda. O que sobrou para nós de 9 eleições? Apenas a eleição do presidente Bolsonaro, esse sim, encarnando pela primeira vez no Brasil uma candidatura conservadora e de direita. Mas eu acredito que, dependendo do Congresso Nacional, não passa, porque eu não acredito que o Congresso vai criar uma espada, um canhão contra si mesmo, porque é óbvio que se isso passa no Congresso, é óbvio que isso vai ser uma arma na mão de pessoas que vão julgar com critérios ideológicos o que é que pode ou não ser dito. Veja, essa tal da Comissão da Verdade, olha o nome desse troço, que de verdade não tem nada. Todas as ações que nós, a direita, entramos, foram ignoradas. E todas que eles aceitaram foram ações das pessoas que são da esquerda
que são base de apoio do governo. Então, não acredito que um senador, um deputado federal, vá criar alguma coisa que sabidamente virará contra a direita agora, mas pode virar contra eles também, quer dizer, vão ter que ser tudo cordeiro. Então, não acredito que prospere isso no Congresso Nacional, como não prosperou com o nome anterior. É o que eu penso. Senador, antes de nos despedirmos do senhor, eu gostaria que o senhor falasse aí rapidamente sobre a COP30. Já há superfaturamento antes mesmo de começar? Só de quase R$500 bilhão. Mas é a mesma turma. A turma que fez o Petrolão, o Mensalão, agora arrebentou de novo os Correios, que é a estatal mais antiga do Brasil, desde 1600, enfim, tem 300 anos, a estatal mais antiga do Brasil, estão quebrando ela de novo. Agora se descobre um esquema bilionário de assalto aos homens e mulheres do INSS. Então é o mesmo, é a mesma turma. E agora estão roubando em tudo quanto é lugar. Então a COP, que é uma palhaçada, porque o Brasil vai gastar 7 bilhões de reais, já existe denúncia de corrupção envolvendo R$500 bilhão, e vai ser uma COP que não vai dar em nada, como as outras também não deram, porque a China comunista nunca obedeceu o COP. Os Estados Unidos tiveram a decência, agora com o Trump, de anunciar oficialmente que a saída do Acordo de Paris. Eles foram apenas mais... O Trump foi honesto, porque a própria França não cumpre o Acordo de Paris, na capital deles. Inglaterra também não. Eles vão vir para cá, mais uma vez, para falar da poluição do planeta e dar tarefa para os pobres, dar tarefa para a Amazônia. Eu disse recentemente no meu estado e vou repetir. Essa turma liderada pela Marina é um bando de hipócrita. Porque se eles verdadeiramente acreditassem que o CO2 é o vilão do planeta, o canhão deles devia estar virado para a China. Mas acabaram de voltar da China e nenhum deles teve a coragem, a honestidade intelectual de questionar a China, que joga sozinha 1/3 do CO2 no planeta. Estados Unidos em segundo lugar e a Europa Ocidental em terceiro. O Brasil está em 40º. Só a Alemanha, sozinha, depois que cortaram o gás fornecido pela Rússia, passou a queimar carvão vegetal, ela está produzindo mais CO2 do que o Brasil inteiro. Então você faz uma COP de novo. Olha o estado natal da Marina, ela já não é mais candidata por lá, abandonou o Acre. Por quê? Ela é, mais do que ninguém, a rainha das COPs. E você vai no estado natal dela, ou vai na Amazônia, e o que você vê é pobreza, é desalento, é índio esparramado pelas cidades da Amazônia, revirando lixo na rua para comer resto de comida. Você vai para os ribeirinhos, você encontra gente que passa necessidade, inclusive alimentar. Não pode se fazer estrada na Amazônia, não pode se fazer ponte na Amazônia, não pode tirar petróleo, não pode tirar nióbio, não pode tirar potássio. Então, quer dizer, eles segregaram a Amazônia. E agora vão fazer uma COP com dinheiro caríssimo do Brasil. Os grandes países ricos, ou a China, não cumprem coisa nenhuma, prometem e não cumprem as ajudas que vêm por aí. E com certeza, ao terminar a COP, o Brasil vai estar com uma listinha do dever de casa para fazer aqui. Então, eu tenho vergonha, como brasileiro, de assistir o país, como o Brasil, aceitar perder o comando, perder o poder sobre mais da metade do Brasil, que é a Amazônia brasileira. O Ministério da Verdade de Lula rejeitou todas as 25 denúncias contra o governo. A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia rejeitou todas as 25 denúncias apresentadas por oposicionistas em 2 anos. O órgão criado pela AGU atendeu 35 demandas vindas do governo, ministérios e parlamentares que apoiam Lula. A PNDD processou o Brasil Paralelo por documentário sobre Maria da Penha, a pedido do quê? Do Ministério das Mulheres. A Procuradoria também notificou o site Farofafá exigindo direitos de resposta após críticas à gestão do Ministério da Cultura. Flávio Dino e Alexandre de Moraes tiveram solicitações atendidas para a remoção de conteúdos críticos nas redes sociais. O senador Rogério Marinho denuncia que o órgão é a engrenagem de censura disfarçada de órgão público. Fabi, esses casos aí, como o Brasil Paralelo e o Farofafá, indicam da PNDD para silenciar críticos, né? Uma manobra que eles fazem aí. Mas como isso afeta a liberdade de imprensa, a pluralidade de ideias no país?
Muito, né? Muito. Eu não sei se a gente tem realmente mais essa pluralidade. Já não tínhamos antes, não por uma questão objetiva de censura, como estamos vendo, mas tínhamos aí somente uma voz, né? Que não tinha outra corrente. Então, a própria a Lei Maria da Penha, eu acho que convém a todos assistir os dois lados. Então, posto aí o documentário do Brasil Paralelo e o que a gente já vem acompanhando anos e anos na mídia tradicional. Mas eu acho interessante, porque quando se trata de um processo judicial, de uma história real, né, que é da Maria da Penha e do seu marido, do que ocorreu ali, você tem que saber formar a sua opinião com base no seu próprio filtro. Como que a verdade pessoal acontece? Dessa forma, né? A gente vê uma coisa, passa pelo seu filtro, o que bate fica, o que não bate vai embora. É assim. Só que quando você tem realmente o Ministério da Verdade usando a máquina estatal como um todo, coordenando atos, como a gente viu aí no Ministério da Mulher, para fazer uma denúncia no Ministério da Verdade e isso ser efetivado, é assustador, porque vai para o ralo todo o conceito que nós temos da tão falhada democracia. Não vira nem democracia relativa, vira simplesmente uma não democracia, porque qual o poder de fato do povo se você não tem o respeito dos direitos básicos, né, os direitos basilares? Então, o direito à informação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, são direitos basilares. Daqui a pouco vai vir algo no mesmo sentido na propriedade privada. E não está longe. Então, essa ação coordenada me assusta, Rose. Também como me assusta a ação coordenada que nós assistimos hoje entre STF, AGU e PGR. Eles precisam agir com independência. Eu nunca vi na minha vida, né, ser aceito um inquérito, né, um pedido de investigação de um inquérito de um deputado federal com tamanha rapidez. Então, isso só pode significar duas coisas, ou as duas coisas juntas, ou separadas ou juntas. Desespero, ou nós estamos realmente já num estado de exceção consolidado, onde tudo que a gente vem apontando é só mais um quesito para preenchermos lá, né, quando formos estudar esse fenômeno que está acontecendo no Brasil atualmente. O órgão é denunciado como engrenagem de censura disfarçada. A criação da PNDD representa essa institucionalização da censura estatal no Brasil, de fato? Pois é, a censura estatal, aliás, é bom a gente dizer isso, né? A censura estatal é um termo correto, porque a censura não é só estatal, né? A gente tem no Brasil também censura privada, que são censuras de cancelamento, censuras de todo tipo. Agora, a censura estatal no Brasil, ela vem se consolidando. A gente tem, infelizmente, passado a fazer no Brasil um movimento frequente, recorrente, de normalização da censura estatal no Brasil. Eu fico assustado com notícias como essas, porque elas não apenas fortalecem ou solidificam a censura estatal, como normalizam. Esse é o grande problema de nós estarmos às voltas com um governo autoritário, de nós estarmos às voltas com autoridades que são absolutamente brutas, agem na força bruta, como as autoridades das nossas cortes, sobretudo as cortes superiores. Isso mostra que é preciso que a gente crie algum tipo de resistência. Eu acho que a educação é um lugar muito importante, a gente fala muito de Congresso, a gente fala muito da estrutura do Estado, mas a educação é um foco de resistência. E a gente precisa ter isso em mente e investir nisso, para que a gente não seja controlado do berço ao túmulo pelo governo, porque se deixar é isso que eles fazem, né, Rosa? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.